Olá, pessoal. Estamos de volta com mais uma aula do nosso programa O Espírito Santo Entendido a partir da Fé Reformada. A aula de hoje é a respeito de um tema bastante controverso, que são as doenças e o dom de curar. E nós vamos começar falando a respeito da realidade e da origem das doenças no meio da humanidade. Nós lemos no livro de Gênesis que Deus, quando criou o primeiro casal, de onde procede toda a raça humana, Deus os criou perfeitos e os colocou no jardim, no paraíso. E lhes deu uma ordem de cuidar do jardim, multiplicar-se, dominar a terra e sujeitar toda a criação. E deu também um teste, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim, com a ameaça de que, se eles comessem, eles haveriam de experimentar a morte. Então, inicialmente, a criação era perfeita. Tudo funcionava muito bem, não tinha doença, não tinha enfermidade, não tinha morte. O livro de Gênesis, capítulo 3, nos narra, porém, que o homem, dando ouvidos à sua esposa, que tinha dado ouvidos a Satanás, desobedeceu a ordem de Deus e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir dali, o pecado entrou na natureza deles. O pecado, na verdade, entrou no cosmos, no mundo criado por Deus, afetando toda a sua realidade em todas as suas dimensões. A Bíblia nos diz que Deus então veio em busca do homem, o homem culpado, o homem querendo fugir de Deus, consciente de que havia errado. E Deus então, em meio à promessa de que viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, também pronunciou alguns juízos, alguns castigos. E eu queria ver com vocês, lendo aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, exatamente o que é que Deus colocou como castigo ao primeiro casal. Para a mulher, Deus disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O castigo que Deus impôs ao casal pecador foi o castigo do sofrimento, o castigo da angústia, o castigo da separação e, consequentemente, a morte, não somente a morte espiritual, mas também a morte física, As doenças, então, elas fazem parte desse processo de degeneração, de decaimento ao qual toda a raça humana está sujeita. Nós vamos adoecendo, nós adoecemos a partir do primeiro dia que nós nascemos. Nós vamos de doença em doença, enfermidade em enfermidade, até que finalmente nós haveremos de morrer. E na maioria das vezes é por conta de enfermidade, quando não um acidente ou qualquer outra fatalidade. Mas as doenças, então, elas têm origem no pecado do primeiro casal. Adão e Eva eram nossos representantes. Nós estávamos em semente no primeiro casal. Estávamos lá. Portanto, a queda deles trouxe consequências para todos os seus filhos, netos, bisnetos, toda a sua descendência chegando até nós. Então, as doenças, biblicamente falando, elas têm origem no pecado do homem. E a última doença, de fato, é a morte. Bom, dito isso, nós então constatamos a realidade de que doenças e enfermidades fazem, sim, parte da nossa existência e marcam o mundo em que nós vivemos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, e eu quero também ver aqui com vocês, no capítulo 8, ele está falando a respeito da situação atual da raça humana, e olha como ele se refere à criação. Veja aqui, olha. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente,
mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aqui o apóstolo Paulo está falando dos efeitos do pecado em toda a criação, inclusive sobre nós, mesmo que sejamos crentes no Senhor Jesus, mesmo que já tenhamos sido perdoados dos nossos pecados. Ele diz que nós estamos debaixo do cativeiro da corrupção, gemendo e aguardando a redenção do nosso corpo, a ressurreição do nosso corpo, quando então nós ficaremos livres de toda doença, quando Deus vai criar um novo céu e uma nova terra e purificar esse mundo atual contaminado de todos os efeitos maléficos do pecado do primeiro casal. O que eu estou querendo dizer é que nós temos que conviver com as doenças como sendo parte da realidade desse mundo caído, até que o Senhor Jesus Cristo venha e traga com ele o novo céu e a nova terra, onde habitam a justiça e onde não há mais dor, não há mais morte, não há mais sofrimento e não haverá mais doenças. Mas até lá, todos nós estamos sujeitos a isso. A Bíblia também nos diz que algumas doenças, elas vêm como resultado de uma ação direta da parte de Deus. Como nós já vimos, as doenças acontecem por conta do pecado de Adão, que contaminou toda a raça humana. Então, em termos gerais, a doença, ela não está ligada diretamente à nossa moralidade, à nossa ética, ao acerto de nossos atos e à moralidade das nossas escolhas. Uma pessoa boa, uma pessoa que não fez nada errado, ela pode ficar vítima de uma doença grave, ela pode contrair uma doença que vai levá-la à morte e coisas assim. Então, em geral, as doenças não significam o desprazer de Deus em particular para com a pessoa. Nem sempre as doenças são castigo de Deus para um pecado específico cometido por uma pessoa. Mas há casos em que isso é verdade. A Bíblia aqui nos relata, por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 28, eu queria ler com você, é aquele famoso capítulo onde Deus fala, através de Moisés, à nação de Israel, a respeito dos privilégios e das bênçãos que a nação de Israel haveria de gozar se obedecesse e também quais castigos Deus mandaria. Note, não o diabo e não qualquer outra pessoa, mas que castigos o próprio Deus mandaria contra o seu povo. Eu vou ler aqui a partir do verso 58 de Deuteronômio 28. Se não tiverdes o cuidado de guardar todas as palavras dessa lei, escritas nesse livro, para temeres esse nome glorioso e terrível, Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temeste, se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não estão escritas no livro dessa lei, até que sejas destruído. Palavras fortes, não é? Mas observe, Deus disse à nação de Israel que se eles desobedecessem e não andassem nos seus caminhos, Deus mandaria praga, enfermidade e moléstias. Ou seja, Deus mandaria doenças como sinal do seu desprazer e como castigo para aquele povo rebelde. A minha garganta está um pouquinho inflamada, isso faz parte do tema que nós estamos tratando aqui. Não creio que seja um castigo direto de Deus, né? Mas é simplesmente o fato de que eu já tenho uma certa idade e não cuido bem da minha garganta, né? Então esse tipo de coisa acontece. Preciso estar tomando água para poder falar. Muito bem, queridos, vamos continuar aqui. Então, no livro de Deuteronômio, como nós acabamos de ver, o próprio Deus é quem castiga com enfermidades, doenças, pragas e moléstias
os desobedientes, aqueles que o enfrentam, os rebeldes e os incrédulos. Nós temos pelo menos dois exemplos disso aqui que eu queria trazer. Um, do Antigo Testamento, no segundo livro das Crônicas, capítulo 26, no verso 19, é aquele famoso episódio em que o rei Urias, aliás, o rei Uzias, me perdoem, segundo livro das Crônicas, capítulo 26, no verso 19, o rei Uzias se exaltou porque Deus estava abençoando muito o reinado dele, muita prosperidade, vitória contra os inimigos. Aí ele quis também ser sacerdote. Achou pouco, queria ser sacerdote, que era proibido. Então ele entrou no templo de Deus para sacrificar, para oferecer incenso ao Senhor. E aí os sacerdotes disseram, você não pode fazer isso. E expulsaram ele do templo. Então o rei Uzias ficou muito indignado. E diz aqui, o verso 19, então Uzias se indignou, com muita raiva. Eu sou o rei, com quem vocês pensam que está falando? Ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se, pois, contra os sacerdotes, olha só, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor. Ele foi castigado imediatamente com lepra da parte de Deus, que começou aqui, brotando da testa, se espalhou pelo rosto, e aí então ele foi jogado fora da casa do Senhor, porque estava escrito que nenhum leproso poderia participar da casa do Senhor. E um episódio conhecido no Novo Testamento é do caso do rei Herodes, lá no livro de Atos. Atos, capítulo 12, verso 23, nós lemos que depois de um discurso que o rei Herodes fez diante do povo, e o povo começou a dizer voz de Deus e não de homem, exaltando Herodes e adorando Herodes, divinizando Herodes, Herodes deve ter aceitado aquilo no seu coração, deve ter subido à sua cabeça. E diz aqui o texto, então, que depois que a multidão disse, é voz de um Deus e não de homem, diz aí que no mesmo instante o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. E comido de vermes, ele expirou. Herodes deveria reconhecer que toda aquela glória, todas as vitórias e bênçãos que ele tinha obtido no seu reinado, vinha da parte de Deus. E quando o povo começou a dizer o que ele está dizendo, ele está falando como Deus, Herodes devia ter dito. Não, existe só um Deus e toda a glória é desse Deus. Mas ele aceitou aquela glória e Deus, então, que não divide sua glória com ninguém, o feriu e ele, então, morreu comido de vermes, alguma doença que veio de dentro, né? E o consumiu internamente. E a Bíblia também diz que, em outras ocasiões, Deus permite que a doença venha, não como castigo, mas ela venha como uma maneira de testar o seu próprio povo. E, naturalmente, aqui eu vou ler no livro de Jó, capítulo 2, a partir do verso 1, sendo que Jó é o caso mais conhecido de alguém que era reto, era justo, temente a Deus, e que ficou enfermado, gravemente doente, não por qualquer coisa errada que ele tivesse feito, não era castigo da parte de Deus, mas era simplesmente um teste ao qual ele estava sendo submetido e do qual ele haveria de sair vitorioso. Estou lendo aqui Jó, capítulo 2, a partir do verso 1. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás dentre eles apresentar-se perante o Senhor. A essa altura, o diabo já tinha feito o diabo, né, com Jó, tinha tirado todos os bens dele. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele sem o consumir sem causa. Olha a resposta do diabo. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. O diabo, conhecedor da natureza humana, ele sabe o quanto nós prezamos o nosso corpo, a nossa saúde, como nós queremos sempre ficar bem e como nós não gostamos de ficar doentes. Então a proposta do diabo foi, toca na saúde de Jó e você vai ver que ele vai negar a ti na tua face. Resposta, isso foi o que ele disse aqui no verso 5, não é?
Estende a mão, toca nos ossos e na carne e verás se Jó não blasfema contra ti na tua face. Olha a resposta de Deus. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. O que você percebe aqui é que, embora Satanás tenha sido o agente direto para ferir Jó da cabeça aos pés, com tumores, com úlceras, a ponto de Jó ter que estar se raspando com um caco de telha, entretanto, isso só aconteceu porque Deus disse, vai e faz isso. Então, resumindo, as doenças são, em geral, resultado do estado de queda e decadência no qual a humanidade vive. Nós existimos no meio do pecado e das consequências do pecado. Nós adoecemos e nós morremos como resultado do fato de sermos uma raça pecadora, decaída, que foi expulsa do jardim da presença de Deus por conta do pecado dos nossos primeiros pais. Então, em primeiro lugar, nós dizemos que doenças nem sempre elas significam uma ação ou uma reação específica de Deus contra um pecado específico cometido por alguma pessoa. Mas, em segundo lugar, a Bíblia também nos ensina que Deus costuma castigar com doenças aqueles que os desobedecem, afrontam ou roubam a sua glória, como nós vimos no caso da aliança com Israel, Deuteronômio 28, o caso do rei Uzias, no Antigo Testamento, e o caso do rei Herodes, no Novo Testamento. E há também situações em que doenças vêm não por conta de algum pecado específico, mas porque Deus deseja testar a fidelidade e o amor do seu povo, porque é muito fácil amar a Deus e servir a Deus quando nós estamos saudáveis, não temos enfermidade nenhuma, nos sentimos bem. E se nós estivéssemos doentes, fracos, enfermados, acamados, ainda amaríamos a Deus, ainda serviríamos a Deus? Às vezes, então, as doenças vêm com esse propósito. E aí, nesse caso, nós precisamos sempre orar a Deus, pedir a Ele discernimento, sabedoria, nos aconselharmos para saber como nós devemos agir no meio de uma situação de enfermidade. Isso agora me leva para o segundo ponto da nossa aula, que é a constatação bíblica e existencial de que mesmo pessoas de fé, crentes, eles ficam doentes. E eu digo isso porque é muito comum, hoje em dia, no meio evangélico, se dizer que a doença é falta de fé, é castigo por falta de fidelidade ou alguma deficiência espiritual na vida do cristão. Eu queria contestar esse tipo de perspectiva. Eu creio em milagres, eu creio que Deus cura hoje, creio que Deus atende às orações por cura e que Ele restabelece pessoas. E, na verdade, durante o meu ministério pastoral, eu tenho orado por dezenas de pessoas doentes. Em alguns casos, eu vi pessoas ficarem restabelecidas, em outros casos, não. Houve um caso até que eu orei pela cura de uma pessoa e ela morreu 2 dias depois, não é? Mas Deus respondeu no certo sentido, porque aí a pessoa foi curada definitivamente. Ou seja, apesar de todas as orações e súplicas que nós fazemos por cura e por restauração, é evidente que crentes ficam doentes apesar de suplicarem a Deus. Esse fato inegável está presente ou é demonstrado, inclusive, pelo fato de que nos grandes hospitais das capitais do nosso país, se você for na capelania e fizer um levantamento, você verá que há um número elevado de evangélicos hospitalizados por todo tipo de doença que acometem a população em geral. Isso é um fato. Hospitais estão cheios de crentes que estão doentes de todo tipo de enfermidade. Quer dizer que todos eles não tinham fé? Quer dizer que todos eles estavam incorrendo em pecado diante de Deus? Como eu disse para muitos evangélicos, os crentes só adoecem e não são curados porque falta fé em Deus. Mas apesar desse ensino popular de que a fé cura de todas as enfermidades, os hospitais continuam cheios de evangélicos de todas as denominações, tradicionais, reformados, pentecostais, neopentecostais, sofrendo dos
mais diversos tipos de males. Será que a gente pode dizer, sem exceção, que todos estão ali porque lhes faltou fé, porque pecaram contra Deus, porque ficaram vulneráveis aos demônios ou não têm fé suficiente para conseguir a cura? É nesse ponto que muitos evangélicos que adoeceram, ou que têm parentes e amigos que adoeceram, eles entram numa crise de fé, porque eles ficam decepcionados com a falta da cura ou a demora da restauração, ou mesmo com a morte de outros crentes fiéis, e eles passam a não crer em mais nada, abandonam as suas igrejas e o próprio evangelho. E outros ficam mais marcados pela dúvida e pelo questionamento. Eu queria mostrar nessa segunda parte da aula que mesmo homens de fé, eles podem ficar doentes, sim, conforme a Bíblia e a história da igreja nos ensinam com muita clareza. Então, eu vou começar lembrando que há diversos exemplos na Bíblia de homens de fé que adoeceram. Um deles foi o profeta Elias. E a Bíblia diz que ele padeceu de uma enfermidade que finalmente o levou à morte. E aqui o relato está no segundo livro dos Reis, nós vamos dar uma olhadinha. Segundo livro dos Reis, no capítulo 13, verso 14. Veja só o que é que diz o texto. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ora, veja só, o profeta Eliseu é um dos profetas que mais fez milagres no Antigo Testamento, talvez só suplantado pelo profeta Elias. Era um homem de fé, instrumento de Deus para realizar o sobrenatural. Entretanto, ele morreu doente sem que fosse curado dessa doença. Um outro exemplo é do Timóteo, né, colega de Paulo, discípulo do apóstolo Paulo. Nós vemos lá na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 5, verso 23, uma recomendação de Paulo. Olha, ele diz aqui, depois de recomendar pureza de vida, ele disse a Timóteo: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timóteo era um homem de Deus, era discípulo do apóstolo Paulo, enviado pelo apóstolo Paulo para cuidar da igreja de Éfeso. Podemos dizer que essas constantes enfermidades eram enfermidades estomacais, né, para a qual Paulo receita esse remédio caseiro, um pouco de vinho com água. Será que essas doenças de Timóteo é porque Timóteo não tinha fé? É porque ele estava sendo atacado por demônios e não tinha autoridade para expelir esses demônios? É evidente que não. E Paulo, mesmo que tivesse o dom de curar, ele não conseguiu curar o seu colega Timóteo. Não é que Paulo não tivesse fé, é porque Deus não queria curar Timóteo, Deus não quis curar Timóteo e tinha algum propósito com aquelas frequentes enfermidades que deixavam o jovem discípulo abatido, limitado, mas quem sabe humilde, dependente e grato a Deus. A mesma coisa nós lemos num outro companheiro de Paulo chamado Trófimo. A história dele, nós encontramos a referência a ele na segunda carta, dessa feita, a segunda carta, no capítulo 4, verso 20. Lembrando que quando Paulo escreve essa carta, ele estava preso em Roma, não é? Ele diz aqui no final da segunda carta, a Timóteo, saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesífero. Aí ele comenta, Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Ora, Trófimo era um dos cooperadores mais próximos do apóstolo Paulo, que acompanhou o grande apóstolo dos gentios em meio às suas viagens. E agora Paulo é obrigado a deixá-lo doente em Mileto, porque não pôde curá-lo. Trófimo adoeceu, nós não sabemos que tipo de doença foi, qualquer que tenha sido, o apóstolo Paulo, que tinha um dom de curar, não conseguiu curá-lo, porque nem sempre, porque Deus cura de acordo com sua vontade e não de acordo com a nossa vontade. Eu poderia citar também aqui o caso do apóstolo Paulo, o próprio caso de Paulo, embora aqui nós não tenhamos absolutamente certeza
de que aquele espinho na carne que ele menciona lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, era alguma enfermidade física. Mas alguns intérpretes acreditam que sim. Paulo aqui, ele diz que para que não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, o meu poder, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós não sabemos o que era isso que Paulo chama de espinho na carne. Alguns acham que era algum tipo de doença que ele havia contraído, inclusive talvez até uma doença nos olhos. Alguns acham que era a perseguição que ele sofria dos judeus. O que quer que seja, era um sofrimento intenso, emocional na vida do apóstolo Paulo, que ele a comparava a um espinho, e a palavra espinho aqui, na verdade, é estaca, não é? É uma estaca cravada na sua carne. A dor era muito intensa, não é? Então, se não era uma doença, se não era uma aflição física, era uma aflição emocional que prostrava o apóstolo Paulo, o esbofeteava, o humilhava. E Deus não quis curá-lo disso. Deus disse simplesmente: eu não vou te atender, Paulo, apesar de Paulo ter orado 3 vezes, mas Deus disse: a minha graça te basta, e deu graça e favor para que o apóstolo Paulo sobrevivesse com aquela enfermidade mental ou física. Nós não sabemos de fato qual era a origem, né, e a natureza daquilo que aconteceu. Há também um outro colega de Paulo, e aqui o nome dele agora é Epafrodito, ele também passou por dificuldades. Paulo fala aqui da doença de Epafrodito na carta que ele escreve aos Filipenses, capítulo 2, verso 26. Ele fala aqui no verso 25, julguei, todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Foi quem foi visitar Paulo em Roma. Paulo estava preso quando escreve a carta aos Filipenses. Ele foi visitar Paulo em Roma, levando uma oferta da igreja de Filipos. Provavelmente Epafrodito era um dos pastores, se não o pastor lá da igreja. Mas o que aconteceu? Paulo diz que está mandando ele de volta porque ele estava com saudade de todos e estava angustiado porque ouvistes que ele adoeceu. E olha aqui, ó. E com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Epafrodito não somente adoeceu, mas adoeceu de uma doença gravíssima, que Paulo diz que era uma doença mortal. Era um homem crente, era mais um desses auxiliares de Paulo, mas que sofreu dessa enfermidade. Aparentemente, no final, ele foi curado, o que não evita a conclusão de que crentes fiéis eles podem sofrer doenças, eles podem ser acometidos por doenças e doenças extremamente graves. Aqui, voltando ao caso do Antigo Testamento, não é? Nós lemos, tem um episódio interessante aqui, apenas como curiosidade, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 27, no verso 1, que diz assim: tendo envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os seus olhos se enfraqueciam. Isaque era um dos 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, homem de fé, portador das promessas, mas ficou velho, não é? Ficou velho, ninguém resiste ao andar do tempo, e na velhice ele foi perdendo a vista, ele já não podia ver, porque os olhos se enfraqueciam, a ponto de que ele não soube distinguir entre Jacó e Esaú, naquele famoso episódio em que Esaú foi enganado quando Jacó veio tomar a bênção na presença do pai. Todos esses exemplos bíblicos, e a gente poderia dar outros, eles deixam clara essa realidade. Homens de Deus, pessoas de fé, homens íntegros que andavam com Deus, eles foram acometidos de enfermidades, morreram dessas enfermidades, não foram curados em alguns casos, o que mostra, então, que ficar doente, estar enfermo e não ser curado, nem sempre é falta de fé, nem sempre é falta de determinar a expulsão de um demônio, quebrar uma maldição hereditária, fazer uma campanha ou cumprir um propósito.
Você pode ser um homem de fé, uma mulher de fé, confiar em Deus e ainda assim você pode ficar adoentado, você pode enfermar e chegar a morrer mesmo de algumas dessas doenças que são comuns para toda a humanidade. E aqui eu queria trazer também, ainda nesse ponto, né, de que crentes ficam doentes, eu queria trazer exemplos da história da igreja, história da igreja. A história da igreja é o período que vem depois dos apóstolos até os dias atuais. Vou trazer alguns exemplos mais recentes aqui. E os exemplos que eu vou trazer aqui é exatamente de pessoas que defenderam o dom de curar e a cura pela fé. Eu vou começar aqui com um famoso pastor chamado Edward Irving, que era um pastor presbiteriano e ele é conhecido como o pai do movimento carismático. Edward Irving viveu antes do surgimento do movimento pentecostal. Ele ministrava lá na Inglaterra e foi ele que começou com a ideia de que Deus estava restaurando na igreja, inclusive o dom de curar, o dom de línguas, o dom de visões, apóstolos, profetas. De acordo com a teologia de Irving, Deus estava restaurando todos os dons do Novo Testamento, todas aquelas ações sobrenaturais, preparando a igreja para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Pregador brilhante, né? Irving acreditava realmente nessa restauração dos dons apostólicos, inclusive da cura. Ele chegou a pregar isso, né? Que Deus ele cura pela fé todos os doentes, mas ainda jovem, menos de 40 anos, ele contraiu uma doença fatal. E apesar de todas as suas orações, de todo o exercício da sua fé, ele morre doente, morre sozinho, frustrado e decepcionado com Deus. Não porque Deus falhou, mas porque a teologia de Irving era uma teologia falsa. Ele acreditava que se tivermos fé, Deus pode nos curar de toda e qualquer enfermidade, e não é isso que a Bíblia nos ensina, como nós acabamos de ver. Outro caso bem conhecido é o de Adoniram Gordon. Adoniram Gordon foi um dos principais líderes do movimento de cura pela fé no nosso século passado. Esse foi um movimento que começou nos Estados Unidos, se espalhou rapidamente pelo mundo e basicamente dizia que se nós tivermos fé e pedirmos a Deus com fé, nós seremos curados de todas as nossas enfermidades. É interessante que Gordon morreu de bronquite, apesar da sua fé e da fé dos seus amigos que determinaram a cura, profetizaram a cura dele, mas ele morreu de uma bronquite fatal, né, que o levou a óbito. Um outro líder desse movimento de cura, chamado A.B. Simpson, ele morreu de paralisia e arteriosclerose. As orações, as determinações, as declarações e profecias de fé e declaração de cura que ele e os seus amigos fizeram não impediram que ele morresse assim. E um exemplo mais recente é o de John Wimber, que foi o fundador da igreja Vineyard Fellowship, Comunhão da Vinha ou da Videira. Ele é considerado como o pai do moderno movimento de sinais e prodígios. E a semelhança de Gordon e Simpson, que eu já mencionei aqui, ele acreditava que pela fé em Cristo Jesus, o crente poderia ser curado de todas as suas enfermidades, na verdade, jamais ficaria doente. Infelizmente, John Wimber morreu vitimado por um câncer na garganta. Câncer na garganta. Apesar de todas as declarações, determinações de fé e de cura, das profecias que foram feitas a respeito da cura dele, infelizmente ele morre canceroso, um câncer na garganta que o levou a óbito. E no Brasil a gente sabe que líderes do movimento de cura pela fé também têm ficado doentes. Para mencionar apenas um, todo mundo sabe que Edir Macedo usa óculos para corrigir um defeito na vista e tem um defeito físico em uma das mãos. Outros exemplos poderiam ser dados a respeito disso. O meu ponto aqui é que cristãos verdadeiros, pessoas de fé, eventualmente elas adoecem, elas morrem, são levadas a óbito por algum tipo de enfermidade, conforme a Bíblia e a história claramente nos ensinam. O significado disso é múltiplo, desde o conceito de que doença nem sempre representa falta de fé, até o fato de que Deus se reserva o direito soberano dele curar quem ele quiser. Então, veja bem, eu creio que Deus cura. O que eu não creio é que Deus vai curar todas as vezes que você pedir, mesmo que você tenha fé e mesmo que você seja um homem e uma mulher de Deus.
Declarações de cura, eu declaro a cura. Determinação, determino a cura. Repreensão de doença, repreendo essa enfermidade. Nada disso absolutamente adianta se Deus não quiser fazer, se Deus não desejar fazer. Aliás, repreender doença, determinar a cura, declarar a cura de alguém, essas coisas carecem de fundamentação bíblica. Nós não lemos no Novo Testamento que Deus nos ensina que é dessa forma que nós seremos livres de nossa doença. E o pior de tudo é aquela ala mais radical que diz que é pecado o crente tomar remédio. Ora, gente, o remédio, a medicina, ela é uma dádiva de Deus para aliviar o sofrimento do homem nesse estágio de sofrimento e de enfermidade que a humanidade padece do lado de cá da eternidade. É Deus quem dá sabedoria, inteligência, discernimento para descobertas médicas, avanço da medicina que minora, que alivia a dor e o sofrimento de inumeráveis pessoas que sofrem muito com doenças extremamente dolorosas e que abreviam a vida de tantos jovens talentosos. Então, dizer que usar médicos, ir a um hospital, se valer de remédio, isso é falta de fé e é pecado, é quase que um insulto a Deus, que deu ao homem a capacidade de pesquisar, descobrir, usar os recursos da natureza, descobrir como é que funciona o corpo humano, a química, para poder aliviar o sofrimento das pessoas. Nós devemos usar todos os meios que estão ao nosso alcance para obter saúde. Fazer exercício físico, comer bem, dormir bem, ter tempo para descanso e, quando necessário, nos valermos de medicina, ou a medicina tradicional, ou da medicina alternativa, uso de plantas, alguns gostam desse tipo de medicina. Enfim, todos os recursos que não estejam envolvidos com ocultismo, é bom lembrar disso, que não estejam envolvidos com ocultismo, podemos usar de todos os recursos que Deus colocou à nossa disposição para obtermos saúde e continuarmos a servir a Deus de todo o coração. Agora, a terceira parte da minha aula, estamos aqui já nos encaminhando para o fim, é sobre o dom de curar. O dom de curar aparece apenas na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios e, mesmo assim, apenas no capítulo 12. Em primeiro lugar, no verso 9, onde consta lá nos dons que o Espírito Santo concede. Eu vou ler aqui o que Paulo disse, primeiro aos Coríntios, capítulo 12, verso 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, veja só, aqui que aparece, dons de curar. Dons de curar. Depois, mais adiante, aqui, discutindo lá no final da carta se todos têm os mesmos dons, o apóstolo Paulo pergunta no verso 28, ele afirma no verso 28, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar. E aí, pela terceira vez, aparece a expressão no verso 30. Paulo pergunta, tem todos dons de curar? E a resposta que ele espera, obviamente, é não. Algumas lições aqui dessa passagem. Primeiro, dons de curar só aparecem nessa lista do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Não aparece nas demais listas de dons do Novo Testamento. Nós temos uma lista em Romanos, capítulo 12, temos outra lista em Efésios, capítulo 4, e outra lista na primeira de Pedro, capítulo 4. Mas, aparentemente, esses dons de curar, se relacionam apenas ao que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Segunda coisa, nós não sabemos por que está no plural. Por que dons de curar? Você vê que todos os outros são chamados de dom no plural, o dom de profetizar, o dom de misericórdia, mas dons de curar aparece no plural. Talvez a razão seja porque o apóstolo Paulo queria destacar o fato de que esse dom ele cura diversas doenças ou todos os tipos de doença. O dom de cura ele não tem limites, não há doença que ele não possa curar. Talvez por isso, então, ele vem aqui no plural. Então, o dons de curar aparece na lista
de dons que o apóstolo Paulo menciona, que são dados pelo Espírito Santo à igreja, lá na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 12. Aqui é preciso a gente fazer a diferença entre dons de curar e as curas que Deus faz em resposta às orações. Eu particularmente creio que os dons de curar não estão mais disponíveis hoje, eu vou dar minhas razões daqui a pouco, mas isso não quer dizer que eu não creia que Deus não responda a orações. Eu mesmo fui curado de enfermidade através da oração. Orando, suplicando a Deus, eu encontrei restauração para minha saúde, numa experiência que um dia, quem sabe, eu conte mais publicamente. Mas eu sei que Deus cura, sei que Deus responde às orações e sei de outros casos de pessoas que foram curadas em resposta à oração. Mas eu sei também que essas mesmas pessoas oraram para que Deus as curasse em outras ocasiões e Deus não atendeu. Eu mesmo já fiquei bastante enfermo, pedi que Deus me curasse e a cura não veio. Veio o alívio através da medicina, que seria uma forma de cura, sem dúvida nenhuma. Mas não aquela cura direta, miraculosa, que está relacionada com o dom de curar. O dom de curar, portanto, agora já definindo, é aquela habilidade, o poder que Deus concede para que, através de uma pessoa, as doenças sejam curadas imediatamente, ou seja, sem o uso de meios, uma interferência direta de Deus na saúde da pessoa, sem uso de medicamento, medicina, droga, química ou qualquer outra coisa. É um milagre, na verdade. É uma atuação miraculosa de Deus. Nós vemos esse dom em operação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando ele abriu os olhos ao cego, quando ele levantou os aleijados, quando ele curou aquela mulher que estava curvada, quando ele fez o mudo falar, ele fez o surdo ouvir. O Senhor Jesus certamente tinha o dom de curar. E, através desse dom, ele trazia saúde imediata às pessoas em quem ele tocava e a quem ele determinava. Nós vemos esses dons de curar também em operação nos apóstolos de Jesus Cristo, como, por exemplo, Pedro e João, que curam aquele aleijado na entrada do templo meramente com uma palavra. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Vemos o apóstolo Paulo exercendo também esse poder extraordinário quando ele levanta Eutico, aquele rapaz que caiu do segundo andar, caiu morto, e ele então toma o menino nas mãos e o menino volta à vida, naquela cura extraordinária que foi praticamente uma ressurreição. Ou, de certa vez, que Paulo, na cidade de Listra, juntamente com Barnabé, ele vendo que há ali uma pessoa com fé para ser curada, então ele manda que aquele aleijado fique bom e o aleijado pula na frente de toda aquela multidão, completamente curado. Então, o dom de curar é esse poder sobrenatural de eliminar as doenças sem uso de meios, sem uso de medicina ou da intervenção humana. É um milagre, é um ato poderoso de Deus. O que eu quero dizer é que, no meu entendimento, esses dons de curar estavam relacionados à obra de Cristo e à obra dos apóstolos. Estavam relacionados à obra dos apóstolos. Fazia parte do equipamento apostólico. Paulo, quando escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, ele se refere às credenciais do apostolado. Deixe-me ver aqui, eu não estava aqui preparado para essa passagem, mas aqui com essa ferramenta maravilhosa, que é o Logos, não é? A gente, com certeza, vai encontrar o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele quando descreve o seu aqui, as credenciais de um apóstolo, segundo aos Coríntios, capítulo 12, ele diz assim, ele escrevendo aos Coríntios, diz: eu tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes, eu devia ter sido louvado por vós, porque em nada foi inferior a esses tais apóstolos. Havia um pessoal que estava dizendo que era apóstolo e querendo diminuir o apóstolo Paulo. Paulo diz que não era menor do que eles, pois as credenciais do meu apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Note que Paulo aqui diz que sinais, o poder de realizar sinais, prodígios e esses poderes miraculosos que envolvem certamente a cura de doenças, isso aí, ele diz, são as credenciais do apostolado, ou seja, é aquilo que credencia, que prova, que autentica que ele de fato era um discípulo
aliás, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Perceba como, então, sinais, prodígios e poderes miraculosos, incluídos aqui, sem dúvida, a cura também, estão ligados ao equipamento, à bagagem dos apóstolos, e esses dons eram exercidos pelos apóstolos para autenticar a mensagem que eles haviam pregado. Eu creio que o dom de curar, os dons de curar, estavam ligados ao ofício do apóstolo e algumas pessoas próximas aos apóstolos, como Estevão, por exemplo, que realizava grandes sinais e prodígios, e Filipe também, quando ele esteve na cidade de Samaria. Os dois eram diáconos que haviam sido ordenados por imposição de mão dos apóstolos e receberam esse dom de curar. Eu não creio que tenhamos mais hoje dons de curar, porque eu não creio que tenhamos mais apóstolos hoje, como os 12 e como o apóstolo Paulo. O que não me impede de acreditar que Deus cura pessoas no dia de hoje, em resposta à oração, mas não é a mesma coisa do dom de curar. E aqui, já caminhando, eu vou tocar nesse ponto aqui, de que Deus, portanto, não age sempre da mesma maneira, porque esse é um argumento que o pessoal gosta de usar. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia ensina que Deus nem sempre age de todas as formas, em todas as épocas, né? Que esse é o problema de muitas pessoas que querem que Deus haja hoje exatamente como ela agiu durante o período bíblico. Todos nós concordamos que Deus é capaz de criar mundos, não é verdade? Ele é todo poderoso. Ele pode criar outra vez mundos, sóis, estrelas, mas segundo as Escrituras, ele cessou da obra da criação. Ué, mas ele não é o mesmo? Ele não é imutável? Sim, mas ele fez a criação uma vez só. A imutabilidade de Deus não significa que ele sempre vai fazer a mesma coisa da mesma forma. Há coisas que Deus fez de uma vez por todas, como, por exemplo, a criação, que é uma manifestação sobrenatural do poder divino. Há outros precedentes na Bíblia de atividades sobrenaturais que cessaram da parte de Deus. Por exemplo, os profetas do Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus afirmou que João foi o maior e o último de todos os profetas, lá em Mateus capítulo 11, verso 13. E os profetas do Antigo Testamento são encarados pelos escritores do Novo Testamento como um grupo definido e fechado e frequentemente referido como os profetas, cujos escritos são colocados ao lado dos escritos de Moisés, a lei de Deus. O autor de Hebreus declara que a atividade dos profetas do Antigo Testamento já havia cessado. Hebreus capítulo 1, verso 1, tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falaram através do seu Filho Jesus Cristo. Os profetas antigos já eram considerados, no período do Novo Testamento, como sendo um grupo fechado, terminado e completo. Da mesma forma, como eu já disse, nós não temos mais hoje pessoas como os apóstolos capazes de fazer todos aqueles sinais e prodígios e realizar curas tão extraordinárias. Da mesma forma, também, nós não temos hoje mais pessoas inspiradas para escrever como foram os apóstolos, não é? Que registraram de maneira inerrante a revelação de Deus para o seu povo. Deus é o mesmo, mas ninguém hoje espera que Deus levante pessoas inspiradas para escrever outra vez a Bíblia. Você espera isso? Ué, mas ele não é o mesmo? Deus não é imutável? Sim, mas tem coisas que ele fez de uma vez só, para sempre, de uma vez por todas. Ele não vai mais escrever uma outra Bíblia através de pessoas inerrantes e infalíveis. Também ninguém hoje espera que Deus chame pessoas como chamou Abraão e que faça uma aliança, uma promessa e diga: na tua descendência serão benditas todas as nações da terra e de ti virá o Salvador que haverá de salvar o mundo todo. Teoricamente, Deus é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre, mas ninguém espera que o Filho de Deus desça outra vez ao mundo, encarne no ventre da Virgem Maria, viva entre nós, morra uma segunda vez, ressuscite uma segunda vez pelos nossos pecados. Deus é o mesmo, mas isso não significa que ele sempre age da mesma maneira. Há coisas que Deus fez, há períodos na história da revelação em que Deus agiu definitivamente de uma vez para sempre. Por exemplo, há milagres que Deus fez no Antigo Testamento que nenhum de nós espera que Deus faça nos dias de hoje, como, por exemplo,
abrir um mar inteiro, abrir o mar à vista de um exército de incrédulos. Já pensou se Deus fizesse isso? É claro que Deus pode fazer, ele tem poder, mas nem mesmo o mais radical dos continuistas ora com fé pedindo que Deus abra o mar para que todo o povo creia que de fato ele é Deus. Será que os mais radicais continuistas esperam que Deus vai sustentar um povo durante 40 anos com pão caído do céu? Ou que ele faça o sol parar no firmamento por um dia inteiro, como ele fez no tempo de Josué? Ou levantar líderes com força física sobrenatural, a de Sansão? Não há nenhuma promessa de que Deus vai fazer isso. Todos esses exemplos mostram que Deus não age da mesma maneira em todas as épocas. Eu estou dizendo isso para justificar a minha afirmação, que os dons de curar estavam relacionados ao período da transição do Antigo Testamento para o Novo e foram exercidos pelos apóstolos de Jesus Cristo para autenticar que a mensagem que eles estavam pregando era da parte de Deus e que eles eram enviados de Deus para iniciar a nova fase, a fase da igreja. Mais uma vez, não quero ser mal entendido. Não estou dizendo que Deus não cura hoje. Ele cura em resposta às orações, mas eu não creio que haja hoje pessoas que têm o dom de curar, como o Senhor Jesus tinha e como os apóstolos tinham. Aqui nós encerramos a nossa aula, espero que ela tenha sido esclarecedora. Nosso Deus é um Deus bom, misericordioso. Se Ele não quiser curar você, Ele vai lhe dar graça para que você possa suportar e os meios para aliviar o seu sofrimento. Glorifique a Deus, mesmo na enfermidade, na doença. Descanse no seu Salvador Jesus Cristo, na expectativa da sua vinda, quando então todos nós seremos definitivamente curados, quando nós seremos transformados ou então ressuscitados de entre os mortos com um corpo imortal, perfeito, incorruptível, onde não há doença e quando a morte finalmente não mais existirá. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida.